Olá gatinho, olá gatinha, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem está falando é o professor Rainan Machado do canal Ciência Rústica e a videoaula de hoje é sobre termoquímica, uma introdução à termoquímica. Vamos falar aí os conceitos principais que você precisa saber sobre esse assunto. Antes da gente começar, queria pedir aquela velha moral para você que não é inscrito no canal se inscrever, deixar seu like, que essas interações nos ajudam a continuar crescendo e produzindo conteúdo para mais e mais alunos do Brasil. Sem mais enrolações, vamos lá. Termoquímica. O que é a termoquímica? Bom, termoquímica é a área da química que estuda as trocas de calor envolvidas em reações químicas. As reações químicas, elas acontecem, ali com reagentes, que é o estado inicial, se transformando em produtos, que é o estado final. E essas reações, para que aconteçam, elas têm aí trocas de calor envolvida. E a termoquímica é a área que vai estudar, então, esse calor que está envolvido nas reações químicas. Qual que é o conceito principal que você deve saber, que você deve ter em mente quando se estuda termoquímica? É o conceito de entalpia. Esse conceito ele precisa estar bem claro na sua mente. O que é entalpia? Podemos resumir a entalpia como a quantidade de calor contido no sistema. Então, sempre que você vê falando de entalpia, vai estar falando em calor. E aí, às vezes, a gente vai usar a palavra energia também para se referir à entalpia, né? Porque o calor é uma forma de energia. Então, entalpia é a quantidade de calor ou a quantidade de energia que tem ali no sistema. E aí, pessoal, existem dois tipos de reações aqui dentro da termoquímica, que são aquelas reações que, para acontecer, elas absorvem calor e aquelas reações que, para acontecer, elas liberam calor. O nome dessas reações é reações que absorvem calor, são as reações endotérmicas, e reações que liberam calor são as reações exotérmicas. Certo? Então dá uma olhadinha aqui nessa ilustração que está aparecendo para vocês aí no vídeo, né? Que exemplifica bem um sistema onde eu tenho calor sendo absorvido, que é um sistema endotérmico, e um sistema que tem calor sendo liberado, que é um sistema exotérmico. Bom, sabendo então o que é entalpia e o que são as reações endo- e exotérmicas, precisamos falar sobre a variação da entalpia. O que é a variação da entalpia? Concorda comigo que se a reação ela aconteceu ou absorvendo ou liberando calor, a quantidade de energia, a quantidade de calor, ela vai mudar? Vai sofrer uma variação? E variação, que é dado por essa letra delta, ela significa nada mais, nada menos do que o estado final menos o inicial. Delta de qualquer coisa, a variação de qualquer coisa é calculado pelo final menos o inicial. Então nós conseguimos olhar ali a quantidade de energia que eu tenho no final, menos a quantidade de energia que eu tenho no início, e aí eu vou ver se essa minha reação ela é uma reação endotérmica, aconteceu recebendo calor, ou exotérmica, aconteceu liberando calor. Para isso vamos dar uma olhada aqui em alguns gráficos que são muito importantes aqui no estudo da termoquímica. Os gráficos aqui dentro da termoquímica, eles têm a seguinte estrutura. Esse eixo aqui, ele sempre vai estar representando a quantidade de energia, Claro que vai ter a legenda, você vai entender. E o outro eixo, ele está representando ali o caminho da reação, ou seja, o tempo, à medida que a reação vai se processando, vai acontecendo. E aí a gente consegue observar, a partir do diagrama ali no gráfico, o estado inicial e o estado final. E aí a gente percebe se a reação aconteceu com absorção de calor ou com liberação de calor. Olha esse primeiro gráfico aqui que está aí na tela para vocês. A minha quantidade de energia no início, que são os reagentes, o estado inicial, ela está maior do que a quantidade de energia para os produtos, o estado final. Então, se no estado final eu tenho uma quantidade de energia menor do que no início,
quer dizer então que essa reação liberou energia. Então eu já chego à conclusão de que é uma reação exotérmica. E aí quando a gente vai calcular o ΔH, ou seja, a variação da entalpia, esse valor ele vai dar negativo. Porque não é o estado final menos o inicial? Se no final eu tenho um valor menor do que no início, então esse ΔH vai ser negativo. Então sempre que você vê um ΔH negativo, automaticamente você vai associar com reação exotérmica, com liberação de calor. Se aparecer para você uma equação química, vai aparecer para você um calor somado aos produtos, tá? Então se você vê lá uma equação química em que tem calor somado aos produtos, então quer dizer que esse calor é um produto da reação, ou seja, ele foi liberado ali da reação. Coloquei para vocês aí uma equação que tem esse calor somado aos produtos, tá? Então, se for negativo, ΔH negativo, reação exotérmica, né? O estado final tem menos energia do que o estado inicial. Se for numa equação, esse calor ele vai estar somado aos produtos, indicando que ele aconteceu ali no final, ele foi resultado da reação, ele foi liberado. E aí, olhando no gráfico, né? Olhando no gráfico, o estado final tem menor energia do que o estado inicial. Agora analise esse outro gráfico. No meu estado inicial, os meus reagentes eles têm uma determinada quantidade de energia e lá no final os produtos têm uma quantidade de energia maior. Então, se os meus produtos têm uma quantidade de energia maior, essa reação aconteceu com absorção de calor. É uma reação endotérmica. E aí, se o meu estado final é maior do que o estado inicial, então quando eu fizer o ΔH lá, né, o final menos o inicial vai dar um valor positivo. Então sempre que você vê um ΔH positivo, uma variação de entalpia positiva, significa que essa reação aconteceu com absorção de calor. Nas equações químicas, esse calor ele vai estar somado aos reagentes, né, que são antes da seta. Então, se você viu uma equação aí e que tem calor somado aos reagentes, quer dizer que os reagentes absorveram esse calor para poder gerar os produtos. Então, é uma reação endotérmica. Lá no gráfico a gente vai ver aqui que o estado final tem energia maior que o estado inicial. Gostaria de falar para vocês também sobre um outro gráfico aí da termoquímica, que é um gráfico que leva em consideração a energia de ativação. Esses dois gráficos anteriores, eles são mais simples, eles mostram o estado final e o estado inicial. Agora tem esse gráfico aqui, ó, que estou colocando para vocês, que vai mostrar a quantidade de energia que essa reação, né, que os reagentes absorveram para poder, né, gerar os produtos, para a reação poder acontecer. Então sempre, para que uma reação aconteça, vai ser necessário que os reagentes absorvam um pouco de calor, um pouco de energia, para as ligações químicas serem quebradas, certo? E aí, ó, o gráfico que leva em consideração a energia de ativação, ele vai ter aí, ó, uma subida de energia até chegar a um máximo, que é chamado de complexo ativado, é ali aonde que os reagentes vão começar a romper as suas ligações para formar os produtos. E aí depois tem uma queda de energia. Aonde que a energia parar, aí a gente vai entender se essa reação é endotérmica ou exotérmica. Se ela parar lá abaixo, né, do nível dos reagentes, então nível de energia menor dos produtos, perdeu calor, reação exotérmica. Se ela parar um pouco acima, né, então os produtos têm mais energia do que os reagentes, então ela é uma reação endotérmica, tá bom? E quando eu olho esses gráficos, tem como eu saber o ΔH da reação a partir dos gráficos? Tem sim. Se o gráfico ele estiver mostrando para você aí o valor de energia aí no eixo da energia, é só você pegar o final menos o inicial, beleza? Então olha esse gráfico aqui, ó. Você tem ali que o estado inicial está em 100 e o estado final está em 20. Então, qual que é o ΔH dessa reação? É o final menos o inicial. O estado final é 20, o estado inicial era 100, então 20 menos 100 vai dar menos 80. 80 negativo é o ΔH dessa reação, tá bom? Então, pelo gráfico, você consegue sim chegar aí
no valor do ΔH da reação. É só você analisar ali aonde que estão os produtos, pegar o valor, né, do estado final, menos o estado inicial, você acha o ΔH da reação. Então, galera, esses são aí os conceitos básicos, né, de uma introdução à termoquímica, no qual a gente precisa saber para estudar termoquímica esses conceitos, que é o conceito de entalpia, variação da entalpia, também de reações endo e exotérmicas e saber analisar aí esses gráficos e uma equação química. Espero que tenham ficado claro, galera. Vocês se sintam à vontade de pausar, fazer as anotações necessárias, né? Um grande abraço a vocês, chegamos ao final da nossa aula, reforçando que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like aí que isso vai nos ajudar muito. Beleza, galera? Até a próxima!